pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, todo mundo precisa de uma ajudinha de vez em quando. A gente vai falar sobre saúde mental e espiritualidade. Nossa, super importante. E a gente separou um material super bacana para te ajudar a navegar pelos perrengues da vida, sabe? Com mais leveza e fé. E não é que a gente precisa mesmo. Hoje em dia parece que a pressão vem de todos os lados, né? Pois é. Trabalho, família, redes sociais. Ufa. É muita coisa. É por isso que a gente vai desvendar como a fé pode ser um guia para ter mais paz interior. A gente vai se basear na Bíblia, tá? Isso aí. A gente vai se aprofundar numa palestra do pastor Marco Antônio Caetano. Ah, que legal. Ele fala justamente sobre como a palavra de Deus e o Espírito Santo podem trazer conforto e direção pra gente. Mas ó, antes de começar, O que foi? sem decoreba de definições chatas, hein? Ah, tá. Combinado. A gente já sabe que saúde mental tem a ver com a gente tá bem, né? Emocionalmente, psicologicamente e socialmente. É tipo, a gente conseguir lidar com as emoções numa boa. Ter bons relacionamentos e tomar decisões sem surtar. Sem surtar. Concordo. E a espiritualidade, nesse contexto, é sobre nossa conexão com Deus. Com a fé, com a busca por um propósito na vida, tendo a Bíblia como guia. Legal. Mas, e aí? Como essas duas coisas se conectam? Boa pergunta. A palestra do pastor Marco Antônio, ela tem um ponto bem interessante sobre isso. Ele fala que lá no início a gente foi criado para viver em harmonia total. Olha só. Corpo, mente e espírito, tudo em sintonia. Ele até cita um versículo, Mateus 22:37, que fala sobre amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Que legal. Imagina que vibe boa, né? Viver sem essa montanha russa de emoções que a gente enfrenta hoje em dia. É. Nossa. Mas o que aconteceu para essa harmonia se perder? O que será? Lembra da história de Adão e Eva? Não sei. Eles comeram o fruto proibido e aí? O bicho pegou. O pecado entrou em cena e bagunçou tudo. Medo, culpa, vergonha. Nossa. Tudo isso distorceu a relação do homem com Deus, consigo mesmo, com o mundo. E sabe o que é pior? Não. A gente ainda sente as consequências disso até hoje. Faz sentido. Olha só, essa história do Adão e Eva pode parecer coisa de vó, mas pensa bem. Medo, culpa, insegurança, esses sentimentos ainda temam em aparecer, né? E bagunçam nossa paz interior. É como se a gente tivesse herdado essa bagagem emocional. E quando a saúde mental está em frangalhos, a gente sente na pele, fica difícil controlar as emoções, a concentração vai para o espaço. Nossa. Tomar decisões vira um drama e por aí vai. É como se a gente perdesse o controle do volante da nossa vida. Verdade. E o mais louco é que essa luta não é só dos tempos modernos, não, viu? A Bíblia tá cheia de histórias de gente que também enfrentou perrengues emocionais. Pois é. E a gente nem precisa ir muito longe. O próprio rei Davi, por exemplo. Quem diria que um cara poderoso como ele também se sentia angustiado? Sério? Conta mais sobre isso e o que aconteceu com ele. Ele era rei, né? Vitorioso em batalhas. Mas nos Salmos a gente vê ele colocando para fora seus medos, suas tristezas, tipo no Salmo 13, e fala: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Caramba! Até o rei Davi tinha seus momentos bad, né? Que loucura. E qual outro personagem bíblico passou por isso? Lembra do profeta Elias? Aquele que enfrentou os profetas de Baal. Sim, lembro. Um cara cheio de coragem. O que aconteceu com ele? Pois é. Mas em 1 Reis 19 a gente vê ele completamente desanimado. Nossa. Depois de um grande confronto, a rainha Jezabel ameaçou ele de morte. Ele fugiu para o deserto e, no meio do desespero, pediu para Deus tirar a vida dele. Nossa, que situação. Saber que até os grandes heróis da fé passavam por momentos difíceis é um alívio. Quer dizer que a gente não tá sozinha nessa, né? Mas e aí? O que aconteceu com ele? Deus deu um help. Deus, sim. Deus mandou um anjo para cuidar dele, da comida, encorajamento. Elias teve um momento de descanso e de renovação para seguir em frente. E essa história, para mim, ela mostra que Deus cuida da gente nos momentos difíceis, sabe? Mesmo quando a gente se sente no fundo do poço. Que bom saber disso. É reconfortante ter essa certeza, né? Mas me fala, tem mais algum personagem que a gente pode se inspirar? Ah, tem sim. O Jó, por exemplo, ele passou por perdas terríveis, sofreu muito. Em Jó 3.11, ele até questiona o motivo de ter nascido, de tanta dor que ele sentia. Nossa, esses exemplos bíblicos mostram que as lutas emocionais são universais, né? Acontecem com todo mundo, independente da época, da força da fé. Mas a pergunta que não quer calar: como a gente enfrenta esses desafios? Aí que a palestra do pastor Marco Antônio brilha. Ele fala sobre as promessas de Deus, de cuidado, de paz, de presença constante, mesmo em meio ao sofrimento. Ele não nos abandona. Mesmo quando a gente se sente sozinho,
perdido. Verdade? É como se ele estivesse sussurrando no nosso ouvido: calma, filha, eu tô aqui com você. E qual versículo ele usa para ilustrar essas promessas? Nietzsche cita Salmo 23.1, onde Davi afirma: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É lindo, né? É lindo. Como se a gente pudesse respirar aliviado, Yeah. sabendo que tendo alguém cuidando da gente. Bem, é um salmo que traz muita paz ao coração, mas me diz como essa espiritualidade, na prática, pode fortalecer nossa saúde mental. Afinal, não basta só ler a Bíblia, né? Não, não basta. Tem que ter atitude. Exatamente. E a palestra do pastor Marco Antônio, ela nos dá várias ferramentas para colocar a fé e a sanção. Ai, sim. Ferramentas bíblicas que todo mundo pode usar. Que legal. E o mais legal é que elas são simples e super eficazes. Adoro uma dica prática. Pode compartilhar algumas com a gente. Claro. Uma delas é a confiança em Deus. Entregar nosso caminho a Ele sem tentar controlar tudo. O Salmo 37.5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. É sobre desapegar da necessidade de controlar tudo e deixar Deus agir. É como se a gente entregasse o volante pra ele, né? Difícil, mas libertador. Tá. Tem mais alguma dica? Outra ferramenta poderosa é a renovação da mente pela palavra de Deus. Romanos 12.2 nos incentiva a não se moldar aos padrões do mundo, mas transformar a nossa mente, para que a gente experimente a vontade de Deus. É sobre ter uma nova perspectiva mais positiva, mais esperançosa. Faz total sentido. É como se a gente fizesse uma faxina nos pensamentos negativos, sabe? É um processo diário, mas vale a pena. Com certeza. E para finalizar, a palestra destaca a importância do apoio da comunidade. Em Gálatas 6.2, a gente é incentivado a levar as cargas uns dos outros. É sobre ter amigos, familiares, uma igreja que te acolhe e te ajuda a trilhar o caminho da fé com mais leveza. É verdade. A comunidade nos dá suporte, nos fortalece, nos lembra que a gente não tá sozinha nessa jornada. É como ter um time torcendo por você. Exatamente. Ter amigos que te entendem, que te dão um abraço apertado quando você precisa, que oram por você. Isso faz toda a diferença. Nossa, a palestra do pastor Marco Antônio é um manual prático para a vida, né? Adorei a parte da comunidade. Me sinto muito mais forte quando eu posso contar com meus amigos na fé. É como ter uma rede de segurança. E você, que mais te tocou? Acho que a renovação da mente pela palavra de Deus me pegou de jeito. Às vezes a gente fica tão preso em pensamentos negativos que esquece da força que a Bíblia tem para nos transformar. Como se a gente encontrasse um novo jeito de enxergar a vida. Concordo. E, sabe, essa conversa toda me fez lembrar de um versículo lindo que fala sobre a paz de Deus. Aquele de Filipenses. Isso. Filipenses 4.6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É como se Deus dissesse: entrega tudo para mim e relaxa, que eu cuido de você. Verdade. E essa paz que Deus oferece não é passageira, como a que a gente encontra numa viagem ou num dia de folga, né? É uma paz profunda que nos sustenta em qualquer situação. Exatamente. É a paz que o mundo não pode dar. Só Deus pode nos dar essa tranquilidade que vai além da nossa compreensão. Mas para ter acesso a essa paz, a gente precisa colocar Deus no centro da nossa vida, né? Com certeza. Buscar a vontade dele. Se conectar com ele através da oração, da leitura da Bíblia. É um processo diário que nos aproxima de Deus e nos enche dessa paz que transcende qualquer problema. E sabe, essa conversa toda me fez pensar em algo importante. Além de buscarmos a paz em Cristo, a gente precisa ser instrumento de paz para o mundo, né? É como se a gente recebesse a paz de Deus e espalhasse por onde passa. Que lindo! É como se a gente se tornasse um canal da paz de Deus para o mundo, levando esperança, conforto e amor ao próximo. Mas como a gente pode fazer isso na prática? Começando pelos pequenos gestos. Um sorriso, uma palavra amiga, uma ajuda para quem precisa. Atitudes simples que fazem a diferença na vida de alguém. Verdade. Às vezes a gente acha que precisa fazer grandes coisas para impactar o mundo, mas esquece que o amor se manifesta nos detalhes. Exatamente. E sabe, essa conversa toda me fez pensar em algo que eu queria compartilhar com você. O quê? Qual dessas ferramentas que a gente conversou hoje ressoa mais com você? Qual delas você pode começar a usar agora mesmo para fortalecer sua saúde mental e espiritual? Que pergunta legal. Acho que para mim, nesse momento, é a da comunidade. Sentir que eu não estou sozinha, que eu tenho pessoas que me amam e me apoiam incondicionalmente me dá muita força. É verdade, a comunidade é um presente de Deus. E para você? Eu vou focar na renovação da mente. Quero me esforçar para ter pensamentos mais positivos baseados na palavra de Deus. Preciso desapegar dessa mania de focar só nos problemas. Boa. E sabe, essa busca por uma vida mais equilibrada, tanto mentalmente quanto espiritualmente, é uma jornada que a gente pode trilhar juntos. Com certeza.
Sabe, falando em renovar a mente, me chamou a atenção a ênfase que o pastor Marco Antônio deu à palavra de Deus. A gente sempre ouve falar da Bíblia, né? Mas às vezes esquece o poder que ela tem de realmente mudar a forma como a gente pensa e sente. Verdade. É como se a gente fizesse uma faxina mental, sabe? Tirando os pensamentos negativos e colocando no lugar as verdades da Bíblia. É como trocar as lentes com que a gente enxerga a vida. Exatamente. E essa faxina mental não é um evento único, né? É um processo diário. A gente precisa estar sempre atento para não deixar os velhos padrões de pensamento voltarem a dominar a mente. É como se a gente tivesse uma luta constante contra os nossos próprios pensamentos. Mas a boa notícia é que a gente não está sozinha nessa batalha, né? A palavra de Deus é nossa arma secreta. Isso aí. Em Hebreus 4.12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de identificar e desfazer os pensamentos e as intenções do nosso coração. Que imagem poderosa. É como se a palavra de Deus pudesse cortar os nossos pensamentos negativos pela raiz. E a leitura da Bíblia é um dos jeitos mais eficazes de usar essa arma poderosa. Sem dúvida. É através da leitura que a gente conhece a Deus, seus planos para nós e as promessas incríveis que ele fez. É como se a gente abrisse um canal direto de comunicação com ele. E quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente transforma, né? É como se a gente fosse moldada pela verdade dia após dia. Totalmente. A Bíblia é tipo um manual para a vida. Ela nos ensina a lidar com as emoções, a construir relacionamentos saudáveis, a tomar boas decisões. Enfim, a viver uma vida que realmente faz sentido. E a melhor parte é que a Bíblia está disponível para todo mundo. A gente pode ler, ouvir, estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. É só ter um coração aberto para aprender. E sabe, essa conversa toda me lembrou de uma história que ilustra bem o poder transformador da palavra de Deus. Adoro histórias. Conta pra gente. Era uma vez um cara que estava completamente perdido, sabe? Preso num ciclo de pensamentos negativos, culpa e medo. Ele se sentiu um fracasso total. Nossa, que situação difícil. O que aconteceu com ele? Um dia, ele conheceu um pastor que o convidou para um estudo bíblico. No começo, ele não estava muito animado, mas resolveu dar uma chance. É o que aconteceu. Cada estudo, a cada versículo que ele lia, a palavra de Deus ia penetrando no coração dele e mudando a forma como ele via o mundo e a si mesmo. Os pensamentos negativos começaram a desaparecer, a culpa deu lugar ao perdão e a tristeza foi substituída pela alegria. Que incrível. Essa história mostra que a Bíblia não é só um livro antigo, né? Ela tem poder para transformar vidas de verdade. E essa história me fez pensar em algo importante. A gente precisa compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que estão sofrendo. Imagina quantas pessoas estão presas num ciclo de negatividade e só precisam ouvir uma palavra de esperança. Verdade. A gente pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Mas como a gente pode fazer isso na prática? A gente pode começar convidando amigos, familiares, colegas de trabalho para um estudo bíblico, para um culto na igreja, ou simplesmente conversando com eles sobre o que a palavra de Deus tem nos ensinado. E às vezes, um simples gesto de carinho, uma palavra de conforto ou um abraço, podem fazer toda a diferença na vida de alguém que está passando por um momento difícil, né? Com certeza. A gente precisa ser um reflexo do amor de Deus no mundo, levando esperança e compaixão para aqueles que estão sofrendo. E sabe, essa conversa toda me inspirou a fazer um desafio para os nossos ouvintes. Que tal separar um tempinho todos os dias, durante a próxima semana, para ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus? É um convite para experimentar o poder transformador da Bíblia na prática. Adorei o desafio. Tenho certeza que essa experiência vai ser muito enriquecedora para todos que se dispuserem a participar. Mas é importante lembrar que a transformação da mente é uma jornada, né? Não acontece da noite por dia. É um processo gradual que exige paciência, persistência e, acima de tudo, dependência de Deus. Não adianta de querer fazer tudo sozinho. Concordo plenamente. É como se a gente estivesse aprendendo a tocar um instrumento musical, sabe? Exige prática, dedicação e a gente nunca para de aprender. E a boa notícia é que a gente não está sozinha nessa jornada. A gente tem o Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer e nos ajudar a vencer as batalhas da mente. Em Romanos 8.26, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se ele estivesse ali do nosso lado, nos ajudando a orar, a entender a palavra de Deus e a viver de acordo com a vontade dele. Que bom saber que temos essa ajuda tão poderosa. Mas, além de ler e meditar na palavra, a gente precisa colocar em prática o que aprendemos, né? Afinal, fé sem obras é morta, como diz a Bíblia em Tiago 2.26. Com certeza. Não adianta só ter conhecimento teórico da Bíblia, né? A gente precisa viver a palavra no dia a dia, é como construir uma casa, sabe? A palavra de Deus é o alicerce, a base sólida sobre a qual a gente edifica a nossa vida. Mas para a casa ficar de pé,
A gente precisa colocar tijolo por tijolo, né? E cada tijolo representa uma atitude, uma escolha, uma ação que a gente toma em obediência à palavra de Deus. Exatamente. E essa construção da nossa casa espiritual é um trabalho em equipe, né? A gente precisa do apoio da comunidade, dos nossos irmãos na fé, para nos ajudar a levantar as paredes, colocar o telhado. E sabe o que é o mais legal? Essa casa que a gente constrói com Deus não é só para nós mesmos, né? Ela é para acolher outras pessoas, para ser um lugar de refúgio, de amor, de esperança. É verdade. A gente precisa ser um canal da graça de Deus para o mundo, abrindo as portas da nossa casa para aqueles que estão sofrendo, perdidos e sem esperança. Que lindo. E para ajudar nossos ouvintes a colocarem a mão na massa, proponho um exercício bem prático. Pegue um papel e uma caneta e anote 3 atitudes inspiradas na palavra de Deus, que você pode começar a praticar hoje mesmo. Gostei da ideia. Colocar a palavra em prática pode ser mais simples do que a gente imagina, né? Pode ser um gesto de gentileza, uma palavra de encorajamento ou um ato de serviço ao próximo. Exatamente. O importante é sair da zona de conforto e deixar a palavra de Deus transformar não apenas a nossa mente, mas também as nossas ações. E sabe, colocando a mão na massa, a gente vai errar de vez em quando, né? Mas o erro faz parte do processo de aprendizado. Verdade? Ninguém é perfeito. A gente vai tropeçar, vai cair ao longo do caminho. O importante é que a gente aprenda com as nossas falhas e se levante mais forte a cada queda. E nesse processo de transformação, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, que nos guia, nos corrige e nos molda à imagem de Cristo. Sim. Em Gálatas 5.22-23, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as características que a gente deve buscar desenvolver em nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse um jardineiro, cuidando do nosso jardim interior e nos ajudando a produzir frutos deliciosos. E aí? Qual desses frutos você acha que precisa cultivar mais na sua vida? Acho que eu preciso me dedicar mais à paciência, viu? Tem horas que eu perco a calma com facilidade. Preciso aprender a respirar fundo e ter mais jogo de cintura. Acho que a gente precisa se esforçar para cultivar todos os frutos do Espírito, né? É um processo contínuo de aperfeiçoamento. Verdade. E para inspirar nossos ouvintes nessa jornada, que tal a gente sugerir um exercício de visualização? Feche os olhos por um instante e imagine como seria a sua vida se você manifestasse o fruto do Espírito em sua plenitude. Imagine como seus relacionamentos seriam mais saudáveis, como você lidaria com os desafios de forma mais sábia. Que exercício poderoso. É como ter um vislumbre do nosso potencial de transformação em Cristo, né? E essa busca por uma vida mais abundante em Cristo é uma jornada que a gente não precisa fazer sozinha, né? Temos a comunidade cristã, os nossos irmãos na fé, para nos amar, nos acolher, nos encorajar e nos ajudar a trilhar o caminho da fé com mais leveza. Com certeza. A comunidade é um presente de Deus para nos fortalecer e nos impulsionar a crescer. E a gente pode ser agente de transformação no mundo, levando a luz de Cristo para os lugares mais escuros, semeando amor, paz e esperança por onde a gente passa. Verdade. Yeah. Isso não precisa ser algo grandioso, né? Começa nos pequenos gestos, como um sorriso, uma palavra amiga, um ato de solidariedade. Às vezes a gente acha que precisa fazer grandes coisas para impactar o mundo, mas são as pequenas atitudes, os gestos simples de amor e compaixão que realmente transformam a vida das pessoas. E para finalizar essa parte do nosso papo, que tal a gente deixar uma pergunta para os nossos ouvintes? Perfeito. Qual pergunta a gente deixa para eles? Qual pequeno gesto de amor você pode fazer hoje mesmo para impactar o mundo ao seu redor? Pense em algo simples que você pode colocar em prática agora mesmo. Essa é a pergunta que a gente deixa para você, querido ouvinte. E lembre-se, essa busca por uma vida mais significativa, mais conectada com Deus e com o próximo, é uma jornada que vale a pena ser vivida. E sabe, pensando nesses pequenos gestos, eu lembrei de uma frase que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Às vezes a gente fica esperando que os outros mudem, que o mundo melhore, mas esquece que a transformação começa em nós mesmos. É verdade, a gente precisa ser protagonista da nossa própria história, né? E essa mudança interior se reflete nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente interage com o mundo. Exatamente. E essa mudança interior, essa busca por sermos melhores a cada dia, me lembro de um versículo que fala sobre sermos imitadores de Cristo. Ah, pode. É Efésios 5.1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É como se a gente estivesse aprendendo a viver com um novo manual de instruções, sabe? Deixando de lado os velhos hábitos e assumindo um novo estilo de vida baseado no exemplo de Jesus. É como se Jesus fosse o nosso personal trainer da fé, né?
nos ensinando a viver com mais amor, compaixão e propósito. E quando a gente se esforça para ser mais parecida com Cristo, a gente naturalmente começa a manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. A gentileza, a compaixão, o perdão, tudo isso flui de um coração que está conectado a Deus. Sem dúvida. E essa transformação não acontece da noite para o dia, né? É um processo gradual que exige paciência, perseverança e, acima de tudo, dependência de Deus. Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. É como se a gente estivesse esculpindo uma estátua, né? A cada dia a gente vai dando forma ao nosso caráter, moldando a imagem de Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Que bela imagem. E para inspirar nossos ouvintes nesse processo de transformação, proponha um exercício de imaginação. Adoro. Manda ver. Feche os olhos por um instante e imagine como seria a sua vida se você manifestasse o fruto do Espírito em sua plenitude. Imagine seus relacionamentos mais saudáveis, você lidando com os desafios de forma mais sábia, com mais paz interior. Uau, que exercício poderoso. É como se a gente pudesse ter um gostinho da vida abundante que Deus sonhou para nós, né? E essa busca por uma vida mais plena e feliz em Cristo é uma jornada que a gente não precisa fazer sozinho. A gente tem a comunidade cristã, nossos irmãos na fé, para nos amar, nos acolher, nos encorajar e nos ajudar a trilhar o caminho da fé com mais leveza. Verdade. A comunidade é um presente de Deus. É como ter uma família que te apoia, te incentiva e te ajuda a levantar quando você tropeça. E sabe, essa conversa toda me fez pensar que a gente pode ser um agente de transformação no mundo, né? Levar a luz de Cristo por lugares mais escuros, semear amor, paz e esperança por onde a gente passa. Sim. E como a gente já conversou, isso não precisa ser algo grandioso. Começa nos pequenos gestos. Um sorriso, uma palavra amiga, um ato de solidariedade. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade perfeita para fazer algo grandioso, mas esquece que o amor se manifesta nos detalhes, nas pequenas atitudes do dia a dia. E para encerrar nosso mergulho de hoje, que tal a gente deixar uma pergunta para nossos ouvintes refletirem? Qual pergunta a gente deixa para eles? Que tal? Qual pequeno gesto de amor você pode fazer hoje mesmo para impactar o mundo ao seu redor? Pense em algo simples que você pode colocar em prática agora mesmo. Perfeito. É um convite para colocar o amor em ação, para sermos protagonistas da mudança que a gente quer ver no mundo. E para te ajudar nessa jornada, querido ouvinte, a gente preparou um material super legal com dicas práticas para você colocar em prática tudo que a gente conversou hoje. É só acessar o link na descrição do episódio. E aí, pessoal? Gostaram do nosso mergulho de hoje? Contem pra gente nos comentários qual foi a sua maior descoberta e qual pequeno gesto de amor você vai colocar em prática. A gente fica por aqui, mas a conversa continua lá nas nossas redes sociais. Segue a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. E fiquem ligados que em breve a gente volta com outro mergulho profundo em um tema super interessante. Até a próxima! Tchau, tchau.